Hã, PT não tem muita coisa interessante. Ah, tem uma notícia importante sim. Vamos ver a decisão, que saiu agora no final da tarde do TSE a respeito da propaganda, do PT, que foi acusada por todos os lados de ser uma propaganda antecipada e que não pode. Aqui, ó. PT é obrigado a retirar do ar vídeos em que Lula pede votos de forma explícita no Piauí. Decisão é da ministra Maria Cláudia Buchianeri, do Tribunal Superior Eleitoral. O ex-presidente estava ao lado do ex-governador Wellington Dias. Vamos ver a fala transcrita aí. É, eu queria pedir para vocês, cada homem ou cada mulher ao contrário, cada mulher ou cada homem do Piauí, que tem disposição de votar em mim, que tem disposição de votar no Wellington, eu queria pedir para vocês que no dia 2 de outubro votem em mim. Olha, esse eu diria que é o único pecado que um candidato não pode cometer antes do início oficial da propaganda política, da propaganda eleitoral. Quase todo o resto que o candidato fizer, e a gente viu, por exemplo, o Bolsonaro fazendo motociata, lancheata, bicicletata, sei lá, fez um monte de coisa, com discursos claramente político-eleitorais, que não tinham um caráter político apenas. A própria reunião que ele fez com os embaixadores foi num ambiente oficial. Ele falou bem de si próprio, da sua trajetória política, se apresentou como um candidato, como um político que merecia estar naquele posto. Só faltou dizer mesmo, votem em mim. Agora, na hora que diz votem em mim, pisou na bola. Não pode pedir voto antes do início. O início neste ano é 16 de agosto. Então, o Lula quebrou as regras. A propaganda vai ser retirada da internet e está muito certo que seja retirada. Não pode. Eu acho, inclusive, que a propaganda, que a justiça eleitoral no Brasil é muito leniente com os candidatos. Às vezes eu acho que ela protege mais os candidatos do que ajuda o eleitor a ter informação sobre os políticos em quem ele pode vir a votar. No meio das eleições, é muito frequente que postagens de eleitores, de adversários políticos, que falam sobre coisas que aconteceram de fato, sejam tiradas do ar, porque a justiça eleitoral avalia que aquilo impõe um prejuízo ao candidato. Se é verdade, não pode impor prejuízo, é simplesmente a verdade, ponto final. Agora, a justiça eleitoral tem esse viés. Ela realmente protege os candidatos, na minha opinião, pode ser que vocês discordem. Agora, nesse caso aqui, ela não é nem um pouquinho leniente. Pediu voto antes das eleições, corta. E foi isso que aconteceu com o vídeo do Lula, e está muito bem feito. É uma regra simples, não peça votos antes do dia 16 de agosto. Ele pediu, tchau. Simples assim, né? Olha aqui, ó. Teve um monte de gente. O pessoal fica de olho, né? Imaginem como vai ser a estratégia jurídica, né, de todos os partidos, de todos os principais candidatos, quando começar de fato a briga. Vamos ver só o número de reações que essa propaganda gerou. Dávila vai ao TSE contra Lula por propaganda antecipada. Luiz Felipe Dávila, candidato do Partido Novo. Vice-líder... né? Daí, em seguida, vice-líder do governo Bolsonaro aciona Aras por propaganda antecipada. 2. PDT
entrou na justiça também contra o Lula por propaganda antecipada. Então foi imediata, foi uma reação imediata. E sabiam que iam ganhar, sabiam que iam levar essa. Tem uma coisa diferente acontecendo, que são as ações que o PL protocolou no TSE. São 7 ações, e nesse caso não são por propaganda antecipada. Vamos ver do que se trata. PL apresenta 7 ações contra Lula no TSE. O partido de Jair Bolsonaro diz que o petista promove discurso de ódio ao chamar o presidente de fascista, genocida, miliciano e negacionista. Olha, eu já disse aqui, olha, tem mais frases ainda que eles... Covarde, mentiroso, pessoa do mal. A defesa do partido afirma que o candidato do PT proferiu gravíssimas ofensas à honra e à imagem do atual presidente da República, bem como realizou verdadeiro discurso de ódio contra seu opositor, o que reforça a gravidade dos atos. Posso dizer uma coisa? Tá certo. Precisava haver um pouco mais de civilidade. A civilidade se perdeu completamente na política brasileira. Não é necessário usar esse linguajar. É possível fazer críticas duras a um adversário, muito duras, com base naquilo que ele fez, e não com base naquilo que ele supostamente é. Certo? Quando você usa expressões como fascista, genocida, miliciano, negacionista, covarde, você está mirando na pessoa. É o tal do argumento ad hominem. eu lembro dos pedacinhos, né, das migalhinhas de latim da minha faculdade. Não precisa. A ironia dessa história, obviamente, é que o Bolsonaro também é o maior dos boquirrotos, é um cara grosseiro, um grosseirão, que praticamente não sabe falar de outra maneira a respeito dos adversários que não seja essa. Então como é que é, Robson, como é que é a expressão mesmo? O roto falando do mal lavado, o roto falando sujo, sei lá. O sujo falando do mal lavado, pronto. É isso, é o sujo falando do mal lavado, dos dois lados. Um horror, um horror. A civilidade foi jogada pela janela. Primeiro arrancaram as roupas dela e jogaram ela pela janela depois. Não precisa ser assim a política, não precisa. É preciso recuperar um pouco de serenidade nessa política. Pelo amor de Deus, essas pessoas são modelos, são representantes do país como um todo. Não dá para sair babando raiva o tempo todo por aí. Então tá certo, o Bolsonaro entrando com essas ações por discurso de ódio. Assim como tá certo o PT se entrar com ações por discurso de ódio contra o Bolsonaro. PT e qualquer outro partido. Porque os dois não se aguentam. Não se aguentam. Coitados de nós, né?